Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Enfim, está a demorar mais tempo do que eu estava à espera, do que eu estava a planear inicialmente, mas é bom, enfim, vamos lentamente, passo a passo, debruçando aqui todos os pontos que foram debatidos e comentados aqui no podcast. Dito isto, fazendo também um complemento àquilo que foi dito anteriormente, gostava só de partilhar aqui alguns conteúdos que creio que possam ser interessantes para vós, particularmente quem quiser debruçar-se aqui sobre o rabbit hole da deflação. Existem algumas talks aqui do professor Jörg Guido Hülsmann, aqui no Instituto de Mises, sobre a questão da deflação, que vale a pena ver. Eu vou deixar estes links depois aqui também nos comentários do vídeo. Temos também aqui o livro escrito por ele de Deflação e Liberdade, que também recomendo vivamente. Preço do Amanhã, porque é que a inflação é a chave para um futuro abundante, o Jeff Booth, é um livro mais recente, 2020. Fala também aqui sobre o potencial exponencial aqui da tecnologia e como, de certa forma, aquilo que acontece é que a inflação está-nos a roubar desses mesmos ganhos de produtividade. O facto de termos ou de basearmos, digamos assim, a nossa vida financeira numa moeda fiduciária impede-nos de absorver esses mesmos ganhos de produtividade. Depois aqui um livro que se calhar é um pouco mais técnico, se calhar para a malta que já tem alguma bagagem a nível de economia em defesa da deflação, estudos de política monetária e financeira, Philip Pagos, também aqui um livro que vale a pena. E depois vou deixar também aqui alguns artigos que falam sobre, artigos do Instituto de Mises que falam sobre esta questão de deflação, e fica aqui a sugestão. Dito isto, vamos então arrancar para mais um vídeo. Já sabem, subscrevam, comentem essas coisas todas, deixem like para ajudar aqui com o meu trabalho e para que o canal chegue a mais pessoas. Que valor mais rápido, Vamos porque é só arrancar. 2%, porque não 50%, porque não 100%. Vamos Se tu falar tiveres aqui 50%, do target de inflação dos bancos centrais, que o Miguel está a falar dos 2%. as pessoas estão muito mais incentivadas a ir amanhã e a gastar logo o dinheiro, a investir, a comprar. Mas isso é uma resposta fácil, é uma resposta fácil, porque há um determinado valor onde produz como é que em espécie de instabilidade nos preços, já ninguém consegue saber qual é o preço. E como é que tu defines esse mesmo valor? Como é que tu chegaste ao valor? O valor que o pessoal escolheu é 2%, mas Sabes a história por trás dos 2%? É arbitrário. Podia ser 4, podia ser 6, podia ser 8. Lá está. E há economias que operam há 20 ou 30 anos a 10, não é? E as economias funcionam, não é? A questão é o aumento de preços e o aumento da massa monetária, não é? E o aumento dos preços dos produtos. Tu consegues coexistir numa economia dessas, e não significa que tu estás a destruir a vida das pessoas com esse sistema. Eu acho que o ponto que eu faço é que Tu a ver o meu ponto, só dizer que esta história dos 2% é muito gira, porque antigamente, quando os bancos centrais e quando as economias saíram do padrão ouro, não havia target de inflação. Falava-se em estabilidade de preço. Aliás, se nós lemos o trabalho de Keynes e aquilo que Keynes escreveu na altura, ele próprio, ele não referia, ele nunca referiu esta coisa dos 2%. Ele sempre falou em estabilidade de preços, que significava, no fundo, os preços não descerem nem os preços subirem. E a verdade é que Keynes acabou por ganhar muita má fama, e a verdade também aqui, enfim, é muito criticado, sobretudo também aqui pelos bitcoiners e os gold bugs, e de forma injusta, até porque o que acabou por acontecer foi que os políticos e a classe política em geral acabou por tirar partido das suas ideias e levou-as, digamos assim, a outro patamar, mas que ele nunca defendeu que elas chegassem a este mesmo nível. Ou seja, ele falava sempre desta questão de que, aliás, primeiramente falava sempre a estabilidade de preços, nunca falou desta história dos target dos 2%, ou 1%, ou o que quer que seja. Aliás, aqui vários governadores da Fed também referiram que esta ideia de ter um target difícil de inflação era uma coisa totalmente estapafúrdia. Então, de facto, começou-se a ser mesmo assimilado, foi aqui mais no século XXI, esta ideia do target. Mas sim, ou seja, aquilo que quem definia era quando a economia está em baixo, ok, vamos aumentar gastos orçamentais com o Estado, vamos estimular a economia, baixar taxas de juros, mas também quando tivermos aqui um período económico pujante, vamos também reduzir os gastos estatais e subir as taxas de juros. E claro que os governos
não tem feito isso. Ou seja, o que nós vemos é uma acumulação de estímulos, não é? Sistemáticos, consecutivos, que depois vão acumulando e fazem criar, digamos, sobreaquecer a economia e que depois dá origem a todo tipo de movimentos especulativos e de bolhas, que é um bocadinho aquilo que nós observamos também aqui nos dias de hoje. Mas rapidamente, o target de 2%, isto foi uma entre aspas, reflexão, ou uma coisa que apareceu na Nova Zelândia, porque já não lembro exatamente a história, mas aquilo foi um bocado. Aconteceu de forma um pouco esporádica, ou seja, ninguém estava propriamente a compilar, a fazer um estudo para perceber qual é que era o target de inflação ótimo. O que aconteceu foi que por alguma razão tiveram de apresentar o número e depois aquilo acabou por ficar lá na Nova Zelândia e depois a questão acabou enfim, por ser partilhada com o restante mundo ocidental e pronto, e a partir daí que os bancos centrais começaram a falar desta história toda dos 2%, e deixa eu ver se eu encontro aqui a notícia. Em 1989, aqui na Nova Zelândia. Não estou agora aqui a encontrar, mas vou ver se encontro e depois ponho aqui também o link aqui nos comentários sobre esta questão. E vamos passar então aqui ao vídeo. Tu Ou achas seja, que sim, tu não tens. mas tens que apresentar o Sim. argumento, qual é a razão? O argumento é que aquilo que tu tens é esse processo de hiperinflação que tu tens na Argentina não está a acontecer dessa forma, digamos. Mas a hiperinflação é o repentina, extremo, não é? Mas está a acontecer de forma, seja, mais prolongada ao longo de décadas. Ou seja, Sim, esses então. mesmos sistemas estão. Mas Esses o euro mesmos e o dólar sintomas. também. Exatamente, esses mesmos sintomas que tu estás a observar na Pá, Argentina mas tu não já precisas estão a ter... acontecer, mas para. com uma expressão mais. Vamos ao mais básico, pequena. vamos tentar falar no básico do dinheiro. Tudo no mundo tem depreciação. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Eu compro, tudo tem desgaste. Eu compro esta casa, ela vai se estragar. Eu compro esta mesa, ela vai se estragar. Ou seja, tem que haver uma produção contínua de bens e serviços para mantermos o mundo pelo menos no... Concorda 100%. O Bitcoin não põe em causa isso. Isto é uma forma de inflação. Ou seja, o que eu quero dizer é, imagina que de um lado tens todo o ouro que foi acumulado e que está guardado num depósito. E do outro lado tens todos os bens e os serviços que existem. Se tu não produzis mais, este ouro cada vez compra menos coisas. Certo, concordo. Percebes? Bitcoin também. A Bitcoin é exatamente o mesmo exemplo. Ou seja, o que nós devemos estimular é a produtividade das pessoas através da tecnologia, não é? Certo. E do menos consumo energético, porque a energia é o custo, não é? É assim, em regra geral, níveis de PIB estão relacionados com o consumo de energia. Não há dúvidas nenhuma. E agora começamos a falar aqui da questão da energia. Mas o Miguel está a falar... Concorda 100%. O Bitcoin Ok. não põe. Pronto, o Miguel está a falar aqui da questão da depreciação e a amortização do capital, que acaba por acontecer naturalmente, mais uma vez, questão da entropia, não é? Nível de entropia dentro de um sistema vai aumentando ao longo do tempo. Mas a questão que eu acho que lhe está a faltar aqui, ou o ângulo que lhe está a faltar, é que o ouro e a Bitcoin são uma representação dessa mesma realidade, desses mesmos bens e serviços que são produzidos na economia. E a questão é, se nós, dentro dessa representação que nós queremos ter dessa realidade, desses bens e serviços produzidos, nós vamos querer ter, digamos, o bem que esteja mais imune a esse aumento de entropia, e esse aumento de caos no mundo em redor. Mais uma vez, o ouro, devido também aqui à sua capacidade, à sua durabilidade, além da sua escassez, foi escolhido pelo mercado como bem para servir, para cumprir esse mesmo valor. E acho que é aqui que o Miguel também acaba por não perceber, na minha visão. Aliás, se calhar vamos utilizar outra analogia. Aqui a questão é, ele está a argumentar, ok, que as moedas também têm de ter inflação, também têm de perder valor, porque tudo na economia real também perde valor. Mas não tem de ser o caso, não é? Porque se formos a ver, nós quando construímos uma casa, nós queremos usar aço, não é? Nós queremos usar aço e não vamos usar madeira. Porquê? Porque o aço é mais resistente a essa mesma corrosão, a esse aumento de entropia. Nós queremos
construir quando nós queremos construir alguma coisa, não é? Seja nossas vidas, seja neste caso um prédio, nós queremos ter uma fundação que esteja o mais imune possível a todos esses efeitos corrosivos, digamos assim. E no que diz respeito à economia é exatamente a mesma coisa. Porque é que nós vamos querer utilizar então madeira económica, não é? Ou cubos de gelo económicos? Não, nós vamos querer ter ali a maior, aquele ativo que nos dá mais garantias, que nos dá mais resiliência aqui para o futuro. E esse ativo que nos vai dar mais resiliência para o futuro é aquele que tem a capacidade de preservar mais energia no médio e longo prazo. E no caso dos prédios que eu estava a dizer é o aço, não é? E é por isso que as estruturas são feitas sobretudo nos dias de hoje em aço, em vez de madeira ou de outros materiais que tendem a perder mais energia ao longo do tempo. E é por causa disso também que Bitcoin, no fundo, acaba por ser um dinheiro bem nessa vertente superior à moeda fiduciária, porque a moeda fiduciária está a perder energia económica ao longo do tempo e Bitcoin não. Ou seja, e não é por tudo o resto da economia ter essa mesma depreciação, isso invalida o facto de teres uma moeda que não perde valor. Não, ou seja, o que acontece é a moeda é a representação daquilo que acontece, daquilo que é a economia real. Se a economia real produz menos 5%, o dinheiro vai comprar menos 5%, ou seja, os preços vão de subir. Nós não precisamos de ter o dinheiro a acompanhar essa mesma perda de produtividade de 5% ou essa depreciação de 5% para a economia funcionar. Não, isso é estúpido, isto não faz sentido. Caso isso. Isto é uma forma de inflação. Ou seja, o que eu quero dizer é, imagina que de um lado tens todo o ouro que foi acumulado e que está guardado num depósito. E do outro lado tens todos os bens e os serviços que existem. Mais energia. Mais energia. Certo, concordo. Percebes? Bitcoin também. A Bitcoin é exatamente o mesmo exemplo. Ou seja, o que nós devemos estimular é a produtividade das pessoas através da tecnologia, não é? Certo. E do consumo, menos consumo energético, porque a energia é o custo, não é? Assim, de regra geral, níveis de PIB estão relacionados com o consumo de energia. Não há dúvidas nenhuma, mas o petróleo é rei. Ah, que disseste menos, se calhar. Disse, Mais energia. mais energia. Quanto mais energia consumires, mais a tua mais energia, sim. O pessoal, por exemplo, Ainda para mais agora com a inteligência artificial. Cada busca com IA ou com AI, e o consumo energético é muito maior. Se têm noção, isso também vai ser alvo de discussão, com certeza, aqui no futuro próximo, com as políticas verdes que os governos querem implementar, com esta cada vez maior procura e necessidade de energia. Temos aqui potencial, temos aqui potencial atrito, digamos assim, aqui no futuro próximo. este pessoal que diz vamos gastar menos energia, não percebe que estão a dizer vamos ser mais pobres. É exatamente a mesma coisa. Menos energia é igual menos riqueza. A menos que haja evolução tecnológica. É a única forma. Porque só há duas formas de melhorar a qualidade de vida de uma sociedade. Uma, ou consomes mais energia. Segunda, ou tu és mais eficiente a consumir energia. Só tens estas duas, não é? Nós temos que arranjar um equilíbrio nestas coisas, como tu sabes, do que é que se... Por exemplo, o pessoal diz até 2030 deixar de consumir petróleo. Este pessoal não tem mínima noção, tem zero noção de como é que o mundo rola. Menos do que zero noção. Menos do que zero, é abaixo de zero. Ou seja, soubessem lá eles que estão sentados em cima de petróleo, vestidos com petróleo, estão a comer petróleo, respiram. É o coração da economia. É o coração da economia mundial, não é? Ainda bem que há petróleo, que foi o que nos tirou da fome, foi o que nos tirou de quase todas as misérias que existem. O mundo está a aquecer um bocadinho, não há problema, desde que haja comida. Ou seja, isso vai se resolver tudo, se Deus quiser. Mas o que eu quero dizer é assim, que num sistema onde tu tens que lutar contra a inflação, digamos assim, eu tenho 2% de inflação, eu tenho 4% de inflação, certo? Eu tenho que pegar no dinheiro que eu... Imagina, fiz uma transação económica, produzi valor, certo? Vamos falar de casas, por exemplo, não é? Eu digo, eu quero construir uma casa, eu tenho que contratar construtores, tenho que comprar os materiais, começo a construir a casa, chego ao fim, vou vender a casa e aquele trabalho que eu tive a executar, quero ter lucro, não é? Porque senão não fazia, não é? Como é natural, senão eu tenho que ter lucro para poder consumir as coisas que eu quero consumir, e aquela casa vai custar 100 mil euros, certo? Chega ali alguém e diz, eu vou comprar esta casa por 100 mil euros. Pode comprar esta casa por 100 mil euros a dinheiro, certo? E pôs o seu dinheiro naquele ativo.
e pode comprar esta casa por 100 mil euros a crédito, que significa que deve 100 mil euros. Passam 2 anos e eu faço a mesma casa, mas os materiais são mais caros e as pessoas são mais caras. Portanto, se as pessoas são mais caras, significa que elas têm mais dinheiro também. Então, eu vou comprar esta casa agora por 120 mil euros. Agora, Tem mais dinheiro, mas não significa que a nível real tenha mais poder de compra, Miguel. A questão é essa. repara o que aconteceu. Eu vou pedir 120 mil euros ao banco, neste caso para comprar a mesma casa que de outra pessoa que comprou ao lado. Mas está a depreciação, como é natural. Não vou dizer que também tínhamos que calcular isso, a depreciação da primeira casa que já se estragou, mas vamos esquecer isso por enquanto. Eu vou à segunda casa e digo, quem é que comprar esta casa por 100 mil euros? Repara, se a minha mão de obra ficou mais cara, significa que de forma geral, numa economia funcional, não é? As pessoas também vão ter mais capacidade de endividamento e mais dinheiro para comprar a casa. Então, chegam ali, compram aquela casa. Enfim, tenho muitas dúvidas relativamente àquilo que tu disseste sobre, efetivamente, inflação. As pessoas podem estar a receber o mesmo a nível real, assumindo que os salários acompanharam o poder de compra, mas mais uma vez, Miguel, estás a esquecer. A casa agora custa mais, não é? E custa mais porquê? Em termos reais? Porque as poupanças que nós tínhamos também acabaram por perder valor. Ou seja, anteriormente, se calhar, aqueles 10 mil euros que nós tínhamos guardados dava para comprar um décimo da casa, agora já não é suficiente para comprar esse mesmo décimo. Já precisamos de mais 2 mil. Ou seja, esse é o ponto que o Miguel também, creio, que acaba por se esquecer. 120 mil euros. Significa que se aquela casa custa 120 a nova, a do meu vizinho reduziu para 110. Aumentou se calhar para 110. Sabes o que eu quero dizer? É que é a valorização. Qual é o ponto que estás a tentar? Vou continuar. O que acontece que é aquele cidadão que pediu 100 mil euros para comprar uma casa, ou que investiu 100 mil euros para comprar uma casa, ele pela inflação também agora tem mais valor. Certo? Ou seja, a inflação beneficia quem tem ativos, mas quem tem ativos e quem são deve as classes. Dinheiro. E quem não tem ativos. Então, mas quem tem zero ativos, Miguel, menos de zero. Aquela pessoa que devia 100 mil euros, agora esses menos 100 mil euros são mais fáceis de pagar, porque ele agora tem um ordenado mais alto. Certo, a inflação Não, Miguel, esse raciocínio não está certo, porque mais uma vez o que interessa é o poder de compra real, daquilo que o dinheiro compra. E acabei por demonstrar porque é que as pessoas acabam por ter mais dificuldade em pagar uma casa, porque, regra geral, o que acontece é que os salários, no que diz respeito à subida real do poder de compra, não é? Ele sobe um valor superior aos salários, e depois ainda temos a questão das poupanças dessas pessoas, que já são poucas, que acabam por ser desvalorizadas. Ou seja, acabas por tornar a vida das pessoas das classes sociais mais baixas cada vez mais difícil, enquanto que as pessoas que têm património não. Recebem esse dinheiro fresco, não é? Que é criado a partir do nada, estão também adejadas porque têm ativos para proteger o seu património e acabam por sair beneficiadas. Lá está, transferência de riqueza entre os mais pobres e os mais ricos. de devedores, mas os devedores da economia são sobretudo as pessoas das classes mais altas, que essas é que têm acesso ao crédito. Achas que sim? Não tenho a certeza. Mas não é isso que o pessoal diz. Então, o pessoal diz assim. O pessoal diz assim que 1% das pessoas têm 50% da riqueza. Dizem que 10% das pessoas têm 90% da riqueza. Portanto, a riqueza não está nos pobres, definitivamente. A riqueza está nos ricos. Correto? O dinheiro está nos ricos. Portanto, não tem lógica, não é igual ao que tu estás a dizer. Tu estás a dizer que os pobres não devem dinheiro? É assim, ou as pessoas médias? O que eu estou a dizer é, elas devem dinheiro, mas em termos de magnitude, em termos de dimensão, claro que pessoas com maior património têm um nível de dívida muito mais galopante. Ou seja, se olhares para os maiores devedores da economia, tens o caso do Estado, não é? Sim, isso, o Estado são as pessoas. Mas a questão é que se olhares de uma... Não, eu acho que não. Achas que as pessoas mais... Por exemplo, achas que o Warren Buffett é o maior devedor da economia? Achas que o Bill... Não, eu acho que aquilo que o Miguel está-se a esquecer... Bill Gates é o maior devedor da economia? Esse pessoal nem dívida devem ter. Em termos médios, eu sim. Eu tenho zero dívida. Mesmo que Sabes? em termos pessoais, ok, tu por uma opção, digamos assim, pessoal, não decidas não contrair dívida, o sistema está incentivado, está desenhado para te incentivar a pedires crédito. Não, eu tenho uma forma melhor de produzir valor, que é dar crédito, por exemplo, ou seja, emprestar dinheiro. Mas é assim, nós bitcoiners e os economistas austríacos, não sei se estás a par também da questão das várias escolas de economia também. Só dizer aqui
que o Miguel está a Pessoal, argumentar. não decidas não contrair dívida. Sim, que a nível individual pode haver pessoas que não têm dívida, mas reparem que o seu património vai estar em empresas, vai estar em fundos de investimento, vai estar numa série de veículos que esses mesmos veículos vão beneficiar imensamente aqui da questão do crédito barato, ok? Por exemplo, as empresas em Wall Street têm muito mais facilidade para se endividarem e para obter financiamento a custos mais baixos do que uma empresa que não está cotada em bolsa. Só para dar aqui um exemplo arbitrário. E, enfim, esta é a realidade que é a realidade nos dias de hoje, tão simples como isso. E mesmo que, se calhar, o Miguel, enfim, mesmo de forma direta, não tendo dívida, ele está a beneficiar deste sistema, não há qualquer tipo de dúvida relativamente a isso. Atenção, não tirar aqui o mérito a todo o trabalho e tudo aquilo que ele construiu, ok? Não é isso que eu estou a pôr aqui em causa. Agora, não podemos negar que isto é uma economia que favorece quem tem ativos e, de certa forma, eu também tenho ativos e também vou ser favorecido, ainda que de forma indireta também, porque não tenho também dívidas a nível pessoal, mas sim, também com certeza beneficiei já de alguma forma deste sistema inflacionário em detrimento dessas pessoas que têm todo o seu património em dinheiro fiduciário. E está feito mais uma reação. Voltamos aqui para mais um vídeo. Entretanto, já sabem, comentários, gostos, likes, essas coisas todas. E vemos numa próxima. Abraço.